Olá, galera, tudo bem? Nesse vídeo vamos tratar sobre noções de prática do direito civil. Vamos lá, então, vamos iniciar sobre as noções de prática no direito civil. Então, pessoal, basicamente, né, com o CPC de 2015, que é o Código de Processo Civil que atualmente utilizamos, né, existem dois procedimentos, tá? O procedimento comum e o especial. Tudo que não for comum vai entrar no procedimento especial, mas a maioria dos processos são comum, do procedimento comum, né? Então, por isso que nesse vídeo nós vamos dar maior ênfase ao procedimento comum. Então, quais são as fases do procedimento comum, tá, pessoal? Fase postulatória, tá? Ela inicia com a petição inicial, onde logo após dada a entrada à petição inicial, é marcada a audiência de conciliação e mediação para a tentativa de acordo entre as partes, tá? Essa audiência sempre é marcada no processo, ela pode ser dispensada, pode ser pedido sua dispensa se ambas as partes não desejarem a conciliação e a mediação no processo. Feita a audiência de conciliação e mediação ou dispensada, né, entramos para a resposta do réu, que seria a contestação do processo. Aqui, o réu tem a oportunidade de se manifestar sobre todos os fatos alegados na petição inicial. Após a resposta do réu, né, na forma de contestação, ocorre a impugnação, que seria uma réplica à contestação feita pelo autor, onde o autor poderá se manifestar sobre todos os fatos alegados pelo réu em sua contestação. Feito isso, né, nós vamos para o despacho, já para a segunda fase, né, a fase de saneamento do processo, com despacho saneador. O que seria o saneamento do processo? É a providência tomada pelo juiz, tá, galera, a fim de eliminar os vícios, as irregularidades ou nulidades processuais e preparar o processo para receber a sentença. Então, feito o despacho saneador, né, com esse intuito dito, nós vamos para a fase instrutória. Na fase instrutória é marcada a audiência de instrução para ouvir as partes, testemunhas, e logo após é marcado o julgamento. Aqui na fase instrutória, o juiz estipula uma data para que seja dada a decisão. Partindo então para a fase final do processo, que é a fase de decisão, onde o juiz irá, num despacho, né, elaborar sua decisão, expor sua decisão. Então, pessoal, tendo explicado, né, um pouco sobre a sistemática de como funciona o rito comum, agora nós vamos falar sobre a petição inicial. Bom, qual que é a recomendação aqui na área prática, né, de prática jurídica com relação à petição inicial? Sempre juntar nos autos a cópia do RG e CPF a fim de evitar dúvidas sobre o autor, tá? Mesmo que isso não está previsto na lei, é importante, tá, para deixar claro que de fato é o autor que está fazendo o processo. Aí pode ser uma cópia simples, né? Não há necessidade de ser registrado em cartório, nada disso, né, pessoal? Tá? Também, com relação à petição inicial, pode ser necessário uma breve conclusão para dizer o que realmente houve a lesão, a fim de salientar isso para o juiz, né? Exemplo, assim, em face do exposto acima, vem o autor requerer a Vossa Excelência o que segue. Aí, dizer tudo o que vai ser pedido no processo. Seriam os pedidos na sequência dessa conclusão. Dito isso, pessoal, então agora nós vamos tratar dos requisitos da petição inicial. Então, conforme o artigo 319 do Código de Processo Civil de 2015, a petição inicial indicará o juízo a que é dirigida, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou o cadastro nacional das pessoas jurídicas, o endereço eletrônico. Isso é importante, tá? Com o advento do novo CPC, não tão novo assim, que é desde 2015, foi adicionado o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Após a qualificação, então, o fato, os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com suas especificações, sempre vai ter que ter o valor da causa, tá? As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. Se ambas as partes não quiserem,
não vai ter. Se uma das partes quiser, vai ter audiência de conciliação ou mediação. Tá? Isso já é de praxe na justiça comum, do processo civil. Então, parágrafo 1º. Caso não disponha as informações previstas no inciso 2º, né, que seria algumas das informações, poderá o autor, na petição inicial, requerer as diligências necessárias à sua obtenção. Aqui é importante, tá, galera, que é obrigatório ter as informações de forma clara e precisa, tá? A petição inicial, parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida, se a despeito da falta de informação a que se refere inciso 2 for possível a citação do réu. Então, mesmo faltando, porque muita gente não tem um e-mail, né? Claro, é importante pôr, mas se não tiver e faltar e for possível citar, não vai ser indeferida a petição inicial por causa disso, tá? Parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento do disposto no inciso 2º deste artigo, se a obtenção das informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. A fim de não se alongar demais, pessoal, aqui então eu fiz um esboço da estrutura da petição inicial. Então, primeiramente é feito o endereçamento ao juiz competente, tá? Posteriormente é feita a qualificação do autor. Aqui é citado o tipo de processo, a causa de pedir, tá, galera? Tipo, ação de indenização acumulada com danos morais. Aí vai, né? Aqui, então, a qualificação da parte contrária, com os dados que for possível obter, né? Na sequência, após qualificada a parte contrária, vocês vão colocar pelos fatos e direitos a seguir expostos. E aí vem, 1. Dos fatos, narra todos os fatos ocorridos de forma resumida. 2. Narra-se todos os direitos, né, com base legal, né, tudo que, de fato, o autor que está solicitando tem direito. Posteriormente, após os direitos, faz uma breve conclusão, tá, galera, com o início dos pedidos. Aqui é feito todos os pedidos. Os pedidos nada mais é do que um amarrado de todos os direitos citados na parte superior. Ao final, é assinada a petição. Local, data, advogado e o respectivo número da OAB. Então, pessoal, agora feito então a petição inicial, é feita a contestação. A contestação nada mais é do que a resposta do réu, é o momento que o réu tem para contestar todas as alegações da petição inicial. Qual que é a estrutura, então, da contestação? Primeiramente, o endereçamento ao juiz competente, né? Aí é colocado o processo, o número do processo, que já existe na petição inicial com a numeração, tá? Aqui é qualificado o réu, tá? Se ele está bem qualificado, na petição inicial pode-se colocar fulano de tal, já devidamente qualificado na petição inicial de ID número tal. Se não tiver bem qualificado, pode ser qualificado de forma correta aqui. Feita a qualificação do réu, é descrito apresentar contestação em face de. Aí coloca aqui o nome do autor, já qualificado nos autos. Feita, então, essa indicação da peça, né? Primeiramente, é feito um resumo dos fatos que são ditos pelo autor, que seria a pretensão do autor. Logo, na sequência, é descrita a versão dos fatos do réu, que seria o mérito, a verdade dos fatos que o réu acredita ser, né? Isso para a defesa, né, galera? Depois de feita a versão dos fatos pelo réu, é feita uma breve conclusão, né, acumulada com os pedidos do processo, da contestação, galera. Ao final, então, é assinado, né, local e data, advogado e número da OAB. Então, galera, tendo feita, né, a contestação, é dada a oportunidade para que o autor faça a réplica à contestação, tá? Por que o autor tem essa oportunidade? Devido ao princípio no direito do contraditório, tá, galera? Então, o que seria a réplica da contestação? A réplica da contestação seria o momento em que o autor pode contrapor tudo o que foi dito na contestação pelo réu. O autor, nesse caso, ficará adstrito às matérias alegadas pelo réu em sua contestação. A peça de réplica contestação, ela segue o mesmo formato da peça de contestação em si. Então, galera, tendo finalizado, né, a parte inicial, entramos nos recursos, né?
Quais são os principais recursos no processo civil? Apelação, o agravo de instrumento, o agravo interno, embargos de declaração, o recurso ordinário, o recurso especial e o recurso extraordinário. Vamos dar sequência então ao vídeo aula falando sobre a apelação. Dando sequência na apresentação, então agora vamos falar do recurso de apelação. Ele é cabível da sentença, né, conforme o artigo 724 do CPC. Bom, quais os requisitos, então, para apelação? No 1010, tá, do Código de Processo Civil. Apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá os nomes e a qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, o pedido de nova decisão, se for o caso. O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. Já vamos falar nisso também sobre o recurso adesivo. Tá? Após as formalidades previstas, tá, no parágrafo 1º e 2º do Código de Processo Civil, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Então, aqui nós temos um exemplo, tá? Um modelo de apelação. Então, primeiramente, no endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Civil da Comarca D. O número do processo, ação, o nome dado na ação, né? Aqui, então, a qualificação de quem está interpondo o recurso de apelação. Fulano, já qualificado nos autos da ação que lhe é movida por, aí o nome, a parte contrária, né? Também já qualificado nos autos, em a presença de Vossa Excelência, não se conformando com a sentença de folhas, tempestivamente apresentar o recurso de apelação, com fundamento no artigo 1009 do Código de Processo Civil. Assim requer que Vossa Excelência se digne em receber o presente recurso em seu duplo efeito, né, que seria o devolutivo e depois para mandar para o Superior Tribunal, né, e após o cumprimento das formalidades que seja encaminhado à Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, com as razões em anexo. Continuando, tá, sobre o recurso de apelação. Então, informa que não há impedimento quanto ao recebimento da presente apelação, bem como comprova o devido preparo, que seria a custa processual, através das guias em anexo, se for o caso, né, também, o pedido da assistência judiciária gratuita, requerendo a dispensa do preparo pelo autor, tá, do recurso, ou beneficiário do Instituto da Assistência Jurídica Gratuita. Por ser beneficiário, ele pode pedir, né, a dispensa do preparo e informar isso na petição aqui. Local e data, advogado OAB. Essa, então, seria a primeira etapa do recurso de apelação. Dito isso, então, pessoal, aí vamos para as razões do recurso de apelação. Nas razões, apelante, apelado, egrégio tribunal, que é o superior, né? Aqui vai ser narrado todos os fatos e direito, né? Dando sequência nessa narração, né, os últimos pontos seria, finalmente, caso seja mantida tal condenação, o que se admite somente para argumentar, vale dizer que não se trata de. Aí tenta pedir o que for possível, né, para o cliente, no caso. Por todo exposto, o apelante requer ao egrégio tribunal que acolha o presente recurso e reforme a referida sentença de folhas a fim de que seja julgada totalmente improcedente a ação. Outro sim, caso assim não entenda, esse egrégio tribunal, o apelante requer que seja acolhido parcialmente o presente recurso para reformular a referida sentença apelada, para reconhecer, aí tenta pedir o que for possível também, né, para o cliente, local, data, advogado e OAB. Dito isso, está finalizado, então, o recurso de apelação. Aqui, então, galera, finalizado, então, o recurso de apelação abre esse espaço para as contrarrazões. As contrarrazões nada mais é do que a resposta da parte contrária. Nas contrarrazões pode ser refutada todas as alegações constantes no apelo interposto pela parte contrária. Não pode ser alegado fatos novos, simplesmente vai ser refutado o que foi alegado no recurso de apelação pela parte contrária.
O recurso de contrarrazão ele segue a mesma lógica, a mesma sistemática do recurso de apelação. Então não tem necessidade de se fazer um modelo aqui, pois vai seguir a mesma lógica e a mesma sistemática. Dito isso, então, ainda temos o recurso adesivo. Quando que cabe o recurso adesivo? Cabe quando ambos são sucumbentes e somente uma das partes ingressou com o recurso de contrarrazões. Então o protocolo ele é simultâneo, ele seria somente as razões, ele vai ser protocolado junto com o recurso de apelação pela parte que fez. A parte contrária poderá se manifestar, né, sobre os fatos também, né, já que também ambos foram sucumbentes em parte. Tá? O recurso adesivo, segundo a lei, ele fica subordinado ao recurso principal, o que significa que, não sendo este conhecido, também aquele não será. Se tiver um erro no recurso principal, o adesivo também vai morrer, tá, galera? Não vai existir. Se a parte que interpôs o recurso principal dele desistir e, para tanto, não depende do consentimento da parte contrária, o recurso adesivo também não será examinado. Então, se a parte desistiu, desiste também do adesivo juntamente e cai tudo. Aqui também tem que ser levado em conta que tem que pagar os custos processuais para poder ingressar com recurso adesivo, se a pessoa não for beneficiária da assistência judiciária gratuita. Dito isso, finalizamos todos os quesitos da apelação e do recurso adesivo. Bom, galera, agora então vamos falar um pouco sobre o agravo de instrumento. Então, agravo de instrumento, né? Quando que ele ocorre? Ele ocorre da decisão do juiz que pode causar grave prejuízo ao direito da parte. Ele é remetido ao tribunal que o juiz está subordinado, tá? A formação depende da própria parte que vai interpor. Ela precisa conter a cópia da decisão agravada, a intimação da decisão e outras que possam ser importantes para o conhecimento da matéria suscitada. Bom, a estrutura do agravo de instrumento é bem parecido com a estrutura da apelação, por isso não tem necessidade de nós vermos um modelo do agravo de instrumento. Agora que a gente está falando dos recursos, vamos falar dos embargos de declaração, tá? Então, quando que cabem os embargos de declaração? Pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão do ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício não há requerimento, corrigir o material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidentes de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que vamos ver na sequência. Então, conforme prometido, pessoal, vamos agora falar sobre o artigo 489. São elementos essenciais da sentença. O relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso com a súmula do pedido e da contestação e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. O dispositivo em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo que, se limitar a indicação, a reprodução ou a parafrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Invocar motivos que prestariam a justificar qualquer outra decisão. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infimar a conclusão adotada pelo julgador. Se limitar a invocar precedentes ou enunciados de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso, sob julgamento, se ajusta àqueles fundamentos. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente, invocando pela parte sem demonstrar a existência de distinção, no caso em julgamento ou superação do entendimento. Então, pessoal, agora aqui temos um modelo de embargos de declaração. Vocês podem observar que é uma peça relativamente simples, tá? Então, endereçamento, excelentíssimo senhor juiz de direito da vara civil da comarca D. O processo, o número do processo, o tipo de questão que está sendo discutido. Então,
Como é que ele é feito? Fulano, né, que é o cliente, já qualificado nos autos, no qual contendo com ciclano, por seu advogado que esta subscreve, vem perante Vossa Excelência opor os presentes embargos de declaração à referida sentença, com base no artigo 1022 do Código de Processo Civil, em razão da mesma. Aí citar o motivo pelo que está sendo feito. Na sequência, após explicar o motivo, pelo exposto, requer o embargante seja sanada a omissão, condenando o seu réu a aí solicitar o pedido, requerer o pedido. Local e data, advogado OAB. Agora nós vamos falar um pouco sobre o recurso ordinário. O recurso ordinário, ele é de competência dos tribunais superiores, é um recurso constitucional, está previsto na Constituição Federal. Não se confunde, portanto, com o recurso ordinário trabalhista, que corresponde à esfera da própria apelação. Trata-se de um recurso de fundamentação livre, bastante semelhante à apelação, embora tenha as hipóteses de cabimento no âmbito processual civil expressamente prevista no artigo 1027, que apenas deixou de produzir uma hipótese de cabimento do recurso ordinário para o Superior Tribunal Federal, que está prevista na Constituição Federal. Então, aqui nós temos um modelo de recurso ordinário. Ele é remetido ao desembargador presidente da Colenda do Tribunal de Justiça do Estado, o recurso ordinário do mandado de segurança número. Ele vai citar o mandado de segurança. Aqui tem a qualificação da parte, a base legal, do recurso ordinário, que é o artigo 1027, inciso 2 do Código de Processo Civil, Aí explica contra o que ele é lavrado, e as razões que vão ser articuladas adiante. Então, aqui são as razões do recurso ordinário, O recorrente impretou o mandato de segurança tratado nesse processo contra ato do eminente secretário de Estado de Saúde, Aí desenvolveu as teses, que tem que desenvolver as teses para sustentar o pedido, prestadas as informações pela autoridade coautora e Procuradoria-Geral do Estado, o Ministério Público em segundo grau opinou pela concessão da ordem. Entretanto, para surpresa geral, aí explica os fatos, denegou a ordem sob fundamento. Data vênia, a referida decisão afrontou o princípio geral do direito que regulava a matéria, chocando de frente, inclusive, com os múltiplos arrestos dessa colenda do Supremo Tribunal de Justiça. Aí explica o que quiser combater, qual a tese utilizada, declina os dispositivos infraconstitucionais, o que está sendo pretendido, roga a matéria, foi abundantemente pré-questionada, interna e externamente, na decisão, que foi guerreada na decisão anterior, Por cautela, o recorrente traz a confronto, da mesma forma do recurso especial, arrestos idênticos, com decisões contrárias àquelas ora decidido, pelo que passa a desenvolver em confronto. Dito isso, então, o recorrente requer, preliminarmente, seja conhecido e admitido o presente recurso ordinário, ordenando a sua subida ao Colégio Superior Tribunal de Justiça. Seja provido o recurso ordinário para fins de aí, o que está sendo pretendido, a juntada da guia do preparo recursal, que seria o pagamento, pede deferimento, local, data, advogado OB. Percebam que é uma peça com um pouco mais de glamour, um pouco mais técnica, um pouco mais pesada, digamos, para ser feita, porque ela vai para um tribunal superior. Ainda temos no direito no processo civil, o recurso especial, que compete ao Superior Tribunal de Justiça. Julgar em recurso especial as causas decididas em uma única instância, pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais do Estado, distritos federais e territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Julgar válido ato do governo local, contestado em fase de lei federal, der a lei federal interposição divergência, da que lhe haja atribuído outro tribunal. Nesse caso, não pode ser discutido matéria de fato ou prova, somente teses jurídicas. Temos também, ainda no Código de Processo Civil, o recurso extraordinário. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipitamente, a guarda da Constituição, cabendo julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo desta Constituição,
declarar a constitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida a lei ou ato do governo local, contestado em fase desta Constituição, julgar válida a lei local, contestada em fase de lei federal. Também, não pode ser discutido matéria de fato ou prova, somente teses jurídicas. O recurso extraordinário e o recurso especial, eles são bem similares de estrutura com o recurso de apelação, por isso não cabe um exemplo aqui. Então, para finalizar, só para não deixar dúvida, o recurso extraordinário e o recurso especial, eles estão previstos no Código de Processo Civil, mas a base legal deles é a Constituição Federal. Dito isso, galera, então finalizamos o estudo sobre o Código de Processo Civil, sobre a prática no direito civil. Se gostou do vídeo, dê seu like, inscreva-se no canal, comente com seus amigos e compartilhe conhecimentos. Obrigado, nos vemos nos próximos vídeos.